O Natal, uma data em que as pessoas estão mais suscetíveis, corações abertos, mãos abertas, a ajudar o próximo, a ajudar o necessitado, aos menos favorecidos. Organizações, redes de televisões, instituições se unem para acolher, recolher alimentos, roupas e até brinquedos, presentes de uma forma geral, para alegrar a vida daqueles que têm um ano sofrido, têm um dia a dia sofrido, os menos favorecidos. E neste tempo natalino de amor, as pessoas compadecem-se mais do coração para ajudar os que precisam. Natal, que tem a sua simbologia maior, o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador, justificador da parte de Deus para com todos nós. Mas que hoje em dia vem perdendo o seu lugar de direito. Natal, que representa, Natal, que vem de uma palavra em latim, natale, que tem o sentido de nascer, o nascimento do nosso Senhor e Salvador, vem tendo o seu espaço reduzido para um novo astro, que é o Papai Noel. Lotam-se shops para vê-lo chegar de helicóptero. Quem? O Salvador não, Papai Noel. O símbolo, para muitos, maior no momento tem sido o Papai Noel. E não mais o nascimento de Jesus. Mas antes que alguém fale, antes que alguém diga, mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Eu, como um pregador expositivo, quando eu trago um tema para expor, eu exponho ele por completo. Ponto, vírgula, acento, para trás, para frente, no meio. A gente faz uma exposição completa. É um estudo, não é só uma mensagem. É só um estudo. E uma curiosidade que eu vi por esses dias, um pastor de grande renome, um homem de Deus, mas que, sabendo o tempo ao qual vivemos, que você vai dar uma palavra, dar uma exposição sobre um tema, você tem que passar o rodo por completo. Você não pode deixar brecha. Porque o que é que aconteceu? Boas intenções desse líder, desse pastor, falando do Natal, do nascimento do nosso Senhor e Salvador, um momento em que as famílias se reúnem, famílias estas que muitas das vezes, devido à correria do dia a dia, o ano todo sem se ver, moram até em outros estados ou interiores distantes, devido à correria, como assim eu disse, trabalho e muitas coisas mais. Tem nessa época um final do ano, um final de ano, uma licença do trabalho, umas férias, aí é que podem se reunir para se confraternizar, matar a saudade, aquele abraço amoroso, caloroso. E ele falou essas coisas maravilhosas. Mas eu, como tenho o costume de ler comentários, eu fui analisar o comentário. E nos comentários virou um verdadeiro embate, um verdadeiro combate. Eu comecei a analisar os comentários, como assim eu disse, milhares, e foi um verdadeiro campo de batalha. Se tornou, aqueles comentários eram um campo de batalha, principalmente nos tempos ao qual vivemos hoje, com o advento da internet, um conhecimento a mais, coisas que chegou até nós que antes era difícil de conseguir, só na academia, na universidade que você tinha acesso a certas coisas, mas nem todo mundo tinha acesso a isso. Mas hoje há uma facilidade muito grande. Então, se você não tiver uma base ou for fazer um trabalho e não fazer o completo, você pode se preparar para os haters. Aquele que te ataca e te ataca com vontade na internet. E, como eu disse, o cenário dos comentários foi um campo de batalha. Como assim, irmão? Um campo de batalha? Um campo de batalha no sentido de Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Não, mas não é esse o sentido. Aí começa aquela briga, aquela discussão. Para vocês que já sabem, amém. Mas para vocês que não sabem, companheiros e irmãos,
Como eu disse, eu sou um pregador expositivo, eu não posso falar de um tema sem passar o rodo por completo. De fato, sim, Jesus Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. Essa não é a data, porque esse costume de se comemorar aniversário de alguém é pagão, se você não sabe. Aí, entrando nesse gancho, eu vi um comentário lá de um líder, de um pastor, dizendo assim: que hipocrisia! Você não quer comemorar o nascimento de Cristo Jesus nesse dia, 25 de dezembro? Porque diz que ele não nasceu nesse dia. Porque é uma data pagã. E de fato é. Como assim? É uma data antigamente pagã, e Jesus não nasceu nesse dia. Por que não colocar outro dia? Ou não comemorar? Porque esse costume de comemorar essas coisas é paganismo. Aí, uma certa moça, no comentário, eu quero trazer aqui, disse assim: nós somos muito hipócritas. E foi feita a pergunta. E também, se você que tem essa linha de pensamento está aí para me ver, está vendo, também eu te digo, e digo a mim mesmo: como eu posso falar que Cristo não nasceu nesse dia, que de fato não nasceu, e eu não vou comemorar esse dia? Como assim? Há muitos, eu não quero comemorar esse dia, porque esse dia, Jesus não nasceu nesse dia, eu posso comemorar outro dia ou não comemorar isso? Aí foi feita a pergunta lá no grupo e eu trago aqui: você comemora seu aniversário? Você comemora o aniversário dos seus filhos? Você vai para a festa de aniversários, de amigos, de parentes? Você vai? Você bate palma, parabéns! Você bate palma. Porque se você faz isso, você é um hipócrita. Como assim? A irmã lá no comentário falou: nós somos muito hipócritas. Como você diz que não comemorar o nascimento de Cristo nessa data, que ele não nasceu nessa data, ou não comemorar, mas você comemora aniversário? E se calou-se, não se houve resposta. Porque se você diz que não podemos comemorar nesse dia, então você também não pode comemorar, não podemos comemorar nascimento nenhum de Jesus, então também você não pode comemorar o seu nascimento. Você não pode comemorar também o nascimento dos seus filhos. Agora, o porquê? Porque são todas oriundas do paganismo. Germânicos, gregos, romanos, egípcios. Você sabia que o aniversário, o que herdamos hoje, é frutos de inúmeras festas pagãs. Os egípcios, mais ou menos há 3.000 anos atrás, 3.000 anos ou mais, os egípcios, que tem-se histórias de comemorar o aniversário de suas divindades e deles próprios, faraó, só era algo restrito a deuses. Tinha esse costume nessas nações de adorar, de comemorar o nascimento desses deuses, ou do próprio faraó, que era tido como deuses, não ao povo. O povo não tinha essa festividade de comemorar aniversário, não, era algo restrito a deuses, os próprios faraós, que é tido como deuses. Mais à frente, outras nações mais à frente, como os romanos, que é de onde herdamos grandes traços de paganismo, se estendeu agora essa comemoração aos mortais, ou seja, aos seres humanos. Mas não o povão, só os imperadores, só os grandes líderes, não o povão. Só lá para o quarto século, mais ou menos, quando se estende mais, o cristianismo está mais povoado, está mais, podemos dizer assim, instaurado no meio do povo, principalmente entre os romanos, e o cristianismo de uma forma geral, é que se tem relatos de, e agora também começa a se comemorar aniversários das pessoas, normal, as pessoas começaram a essa prática. Então isso é um costume que vem do paganismo, que você fala tanto de uma parte que não é para comemorar o de Jesus, mas você comemora o seu mesmo, você comemora o dos seus filhos. Então tem que se ter muito cuidado a falar. Sim, de fato. Então as nações, então os judeus e as pessoas gerais e algumas religiões até hoje não comemoram o nascimento, não comemoram o aniversário. E principalmente o nascimento de Cristo, porque não se tem na Bíblia e não se tem relato devido a esses fatos, que eram costumes pagãos que certas doutrinas e religiões, e principalmente o povo de Deus, o povo das Escrituras, não comemoravam. Qualquer traço ou afinidade ao paganismo não se adorava, não se agregava a si. Quando eu queria pureza ou santidade ou algo
próximo a Deus, ou religiões de cultura, o cristianismo primitivo e o judaísmo, não de forma alguma não agregava esses valores que tinham origem no paganismo às suas doutrinas. Esse 25 de dezembro, ele tem muitas coisas. O 25 de dezembro a área romana era a festa da Saturnália. Ou seja, isso que temos hoje, esse Natal que temos hoje, ele é fruto de inúmeras festas pagãs. É traços do paganismo do passado. Essa festa, mesmo antes do Senhor surgir na terra, Jesus Cristo, dia 25, era o início de um ciclo de inverno. Era o início do inverno que se iniciava, e era uma festa que eles comemoravam e se reuniam para que os seus deuses trouxessem um bom ano de chuva e de colheitas e de fartura. Então era uma abertura a essa festa, a essas coisas aí. Essa festa era tida a partir desse dia. E tudo que vocês têm hoje, que nós temos hoje, minha gente, eu indo para casa dos meus familiares, que era assim que eles faziam, trocar presentes, bebedeiras, orgias e muitas outras coisas, descabidas aos seus deuses, e a desordem, os caos, as badernas de cachaçada. Não que hoje pessoas tranquilas não vão para casa dos seus familiares almoçar, ceiar de uma forma tranquila, de uma forma boa, algo bom, sim. Mas também nesse dia, devido às bebedices e outras coisas, terminam causando, tem mortes. Acidentes são provocados pelo excesso de bebida e, como eu disse, mortes. Se você olhar, eita, tem uma festa ali, e se desentender, o outro terminou matando o outro. Ou seja, coisas que balbúrdias, coisas que eram daquelas festas daqueles tempos. Não tem nada a ver com coisa nova. E nada a ver com esse Natal ao qual nós conhecemos hoje. Tinha todas essas orgias, todas essas bebedices e outras coisas mais, cachaçada e outras coisas mais. Iam para casas, iam para as casas, trocavam presentes entre eles, bebiam e todas essas coisas. Tudo que nós conhecemos hoje, que fazemos. Muitos vão para casa dos seus familiares de uma forma boa, de uma forma plena, de algo bom, tranquilo. Mas muitos outros vão se acabarem na bebida. E causando até, às vezes, mortes, devido ao excesso. Então, todos esses costumes já existiam antes. Também, nesse dia 25 de dezembro, era o dia do Sol invicto, Saturno, ao qual era a divindade principal dos romanos. Tudo nesse dia aí, dia 25. Então, era uma comemoração completamente pagã. Esses costumes que temos hoje vêm deles. Agora, o que acontece? Como sincretizou? Como se fundiu a isso? Já por volta do século IV, como assim eu disse, quando o cristianismo já estava todo adepto, já estava todo espalhado, bem, já no meio dos romanos, no meio dos povos, já estava popularizado, a Igreja Católica deu um jeito de colocou que Cristo nasceu nesse dia. E não se tem em canto nenhum isso, como eu disse no início, não se tem nada em relação, porque ele não adorava, não faz aniversário de ninguém, que é paganismo, então não se tinha isso. Então a Igreja Católica decidiu também colocar no dia 25 de dezembro, com o intuito de atraí-los, eles, a igreja. E assim o trouxe, mas sem bater, sem chocar com aquelas tradições. Então colocou nesse dia para atraí-los, mas sem chocar, sem bater de frente com a tradição de algo tão instaurado já naqueles tempos. Essas tradições dele, essas festas. Então, para não chocar, não bater de frente, permaneceu-se, deixou-se assim. Jesus nasceu, festa da igreja, mas também agregava e permitia que tudo que eles viessem com aqueles costumes, para não chocar, não bater de frente. E houve-se, com o passar dos tempos, eles chegaram, mas permaneceram com as suas tradições, mas comemora-se agora o sol invicto é o nosso Cristo, é o nosso Senhor Jesus. E aquelas coisas todas, e foi agregando, fundindo, secretizando, até o ponto de, hoje, não se saber mais nada dessas festas de Saturnália, de Deus Saturno, Deus Sol invicto, nada. Só Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. O nascimento de Jesus, a comemoração deste dia,
em sua homenagem. Mas, como eu disse, sincretizou, se fundiu, se trouxe todos esses costumes que temos hoje, esse paganismo todo, esses costumes de bebedeira e muitas coisas mais, trouxe-se tudo junto. E hoje o que nós conhecemos, o que a gente faz, presente, consumismo e essas coisas todas, tudo daquele tempo. Vem tudo daquele tempo, tudo desta época. Aí há uma briga na internet, aí brigam, se ficam tal e tal, aquela confusão toda. Vamos olhar para, agora meu parecer, vamos olhar para a coisa boa, para a parte boa da coisa. Já que as pessoas estão, pelo menos uma parte em tese, que a cada tempo mais vem se desfalindo. Mas vamos aproveitar essa época para pregar o Evangelho? Vamos aproveitar essa época que já estamos em um fim de um novo ciclo para parar diante do espelho e nos autoanalisar. Será que eu me cheguei mais próximo de Deus este ano ou me afastei mais? Será que se eu me colocar na balança divina de Deus, eu pratiquei mais atos bons do que atos ruins? Será que eu fiz o bem ao meu próximo ou fiz mal? Fiz mais bem do que mal? Parem para se analisar. Prega o Evangelho, leva a mensagem, já que muitos estão suscetíveis, mais sensíveis a essa época. Vamos aproveitar, como Paulo diz, em tempo e fora de tempo, e não nos ficarmos degladiando. Jesus não nasceu, Jesus não nasceu, ele não nasceu nessa época, ele não nasceu nessa época, sim, eu já falei, nós temos conhecimento. Não nasceu, não nasceu. Mas tem gente que não sabe, só me explique de uma forma coerente, mas falando do que mais interessa, o Evangelho. Temos que comemorar todos os dias de nossa vida o nascimento dele. Não só 25, mas todos os dias. Porque ele é a porta, ele é a chave, ele é a entrada, ele é o caminho para Deus. Se ele não tivesse nascido, se ele não tivesse vindo a esta terra, nós estaríamos todos perdidos. Porque pelas nossas forças, jamais seríamos capazes de nos salvar. Foi por ele e por meio dele que nós, quem o aceita, vale salientar, é quem encontra a salvação. Ele é a salvação. Ele pagou o preço naquela cruz. Você não deve mais nada. Se você o aceita como seu Salvador, como quem pagou a dívida para você e pagou. Se você o aceita, ele é o caminho ao Pai. E você será salvo. Isso é o que importa. Não só dia 25, mas dia 26, 27, 28, todos os dias. Agora, você bater de frente, brigar, se engafinhar, xingar, desculhambar, usando o linguajar popular, atacar na rede. Jesus não nasceu nesse dia, isso, aquilo, outro, é uma festa pagã. Sim, veio de origem pagã. E aquela briga toda, aquele negócio todo. E no final das contas você é um cara que comemora aniversário seu e da sua família e dos seus filhos. E vai pra festa, comer bolo e tudo. Tudo isso é adereço pagão. Todos esses costumes. Para cada simbologia dessa, para cada coisa dessa foi agregada ao passar dos tempos. A árvore de Natal mesmo, o primeiro que se tem história em documentos foi Lutero, o reformador. O primeiro, pelos documentos que se tem, foi um dos primeiros, naquele tempo, de montar uma árvore de Natal em casa. Olha só, o pinheiro como sinal de força e de imponência e de resistência. E cada outro, essas coisinhas aí, a Papai Noel, cada um teve seus adereços encaixados ao passar do tempo. E muitas dessas coisas hoje é consumismo, é comércio para render dinheiro. Muitas dessas coisas. Mas o que importa, principal de tudo, é o coração de cada um. Lógico que como assim eu posso dizer? Lógico que o coração, mas um coração puro, um coração limpo, um coração que busca enaltecer verdadeiramente a Deus, não o oferecendo a Ele imundície, porque o Senhor não nos chamou para imundície, mas sim para a santificação. Mas as Escrituras é bem clara, o Senhor não leva em consideração o tempo de ignorância do homem. Muitos não têm esse conhecimento. Então apresente Jesus a Ele. Apresente Jesus.
Muitas das vezes, hoje em dia, a gente ataca sem um bom conhecimento e termina, em vez de salvando, matando as pessoas. Então, o que mais interessa não é só o dia 25, mas dia 19, dia 21, 22, 26, 27, todos os dias ele nasceu. E todos os dias ele nasce no coração de alguém. Quando você prega o evangelho e aquela pessoa sai da morte para a vida, ele nasceu. Jesus nasceu no coração dele. Então é isso que importa. Vamos pregar o amor, vamos nos auto-refletir nesse fim de ano para uma nova entrada de ano. O que é que eu fiz de bom esse ano? Eu fiz mais coisa ruim do que coisa boa? Me autoanalisar. Me cheguei mais próximo de Deus ou me afastei mais? Isso é o que importa. Vamos pregar, vamos levar a mensagem, vamos aproveitar essa época, não só essa época, como todas as épocas, mas essa época está mais suscetível. Vamos introduzir, vamos mostrar o principal, o nascimento do nosso Senhor, Salvador, Justificador, porta, chave, caminho a Deus. Pensem nisso. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo, feliz Natal e um próspero ano novo. Que Deus abra portas, destrave cadeados, pedaços, correntes em vossos caminhos. E que o seu coração esteja mais próximo dele. Busque-o enquanto se pode achar, pois ele está, de braços abertos para o receber. Que Deus abençoe. A paz seja convosco a todos. Amém.